Olá, olá, tudo bom? Meu nome é Felipe Marçal, eu sou gemólogo e trago aqui para esse canal sempre informações pertinentes sobre gemas e gemologia. Lembrando que o meu canal principal de informações é lá o Instagram. Porém, lá eu posto vídeos curtos e utilizo o YouTube para poder falar sobre temas mais complexos, dúvidas mais complexas que vocês me trazem. Então aqui eu posto vídeos maiores, onde eu sei que vou ser ouvido por aquelas pessoas que têm interesse nesse assunto especificamente. A gente normalmente fala um pouquinho mais, detalha um pouquinho mais o assunto por aqui, tá certo? Hoje eu vou estar falando sobre diamante sintético. É uma dúvida muito recorrente também isso, né? As pessoas me perguntam, Felipe, o que é diamante sintético? Felipe, o que é Lab Diamond? Felipe, moissanita é um diamante sintético? Zircônia é um diamante sintético? Swarovski é um diamante? O que é diamante sintético? Qual a diferença do natural? O que é esse material afinal? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Antes da gente começar, eu já peço que você deixe uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito no canal, também se inscreva, que tem vídeo toda semana. Vamos lá. O que é diamante sintético? O que são esses diamantes de laboratório? Antes de a gente falar sobre isso, nós vamos ter que entender dois termos. Até para a gente poder separar o que é zircônia, moissanita, o que são esses materiais. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre materiais sintéticos, materiais artificiais. Porém, aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido. Se você quiser depois assistir lá, até entender melhor sobre esses assuntos, eu sugiro. Aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido para a gente poder contextualizar a questão do diamante sintético. Existem algumas coisas, algumas terminologias. Existe a terminologia artificial, uma gema artificial. Existe a terminologia sintética, que é uma gema sintética. E existe a terminologia imitação, que é uma gema que é uma imitação. Vamos lá, qual é a diferença desses três? Vamos começar pelo sintético. O sintético, ele é feito pelo homem e ele é exatamente a mesma coisa de algo que existe na natureza. Por exemplo, se eu tiver uma esmeralda sintética, ela é exatamente igual a uma esmeralda que existe na natureza. Mesma composição química, mesmas propriedades, ela tem a mesma dureza, ela tem o mesmo índice de refração, a mesma densidade, tudo igual. A diferença é que foi produzida pelo homem. Esse é o que seria ser sintético. Quando a gente fala de um material artificial, é um material que também foi produzido pelo homem, porém ele não tem um representante na natureza, ele foi simplesmente criado. Eu gosto de dar muito exemplo de vidro. Um vidro verde lapidado. Ele é um material artificial. Por quê? Porque não tem um vidro verde com aquelas mesmas propriedades ali da garrafa de Heineken, por exemplo, igual na natureza. Existem vidros naturais, porém a composição química é diferente. Então, é um material artificial. Então, a gente sabe o que é material artificial, a gente sabe o que é material sintético, ambos são feitos pelo homem, um tem um representante na natureza, o artificial ele não tem um representante na natureza. E o que é uma imitação? Uma imitação pode ser um material tanto sintético, quanto artificial, quanto natural, que está imitando em um determinado contexto uma outra gema. Essa é a definição de imitação. Por exemplo, a gente tem apatitas verdes que são muito parecidas com esmeraldas, e elas podem ser utilizadas como imitação de esmeralda. Aí a gente está vendo o caso de uma gema natural sendo utilizada como imitação de uma outra gema natural. Uma gema artificial, um vidro verde imitando uma esmeralda. A gente está vendo aí uma gema artificial imitando uma gema natural. Uma gema sintética seria uma esmeralda sintética ali imitando uma esmeralda natural. Aí a gente já sabe o que são essas imitações. Lembrando que às vezes a gente pode ter sintético com outro material. Por exemplo, é muito comum a gente pegar espinélio azul sintético no mercado se passando como se fosse topázio. É um material sintético que é um outro material totalmente diferente do topázio, só que o aspecto visual dele é muito parecido. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem. Eu tenho diversos que eu faço análise, né? Às vezes a gente adquire algumas dessas amostras no meio das análises, no meio de lotes, e aí eu tenho algumas amostras, eu vou deixar aqui uma foto ao lado. Então, é um material sintético que não tem nada a ver com topázio, espinélio, né? Mas é parecido, o aspecto visual é parecido, então é utilizado como imitação. Esses daí são as terminologias. Agora, o que são esses diamantes de laboratório? A gente tem que entender que existem as gemas que são caras, normalmente existem muitas imitações para elas. Sempre o ser humano vai tentar procurar criar coisas parecidas com aquilo que é muito caro. Isso acontece principalmente com as Big Fours, né? Que
que são as 4 gemas que no passado eram chamadas de pedras preciosas e as demais eram chamadas de semi-preciosas, e por isso elas sempre tiveram uma grande procura no mercado. Lembrando que essa terminologia não existe mais. Tudo hoje em dia é precioso. Não fale mais essas coisas de precioso e semi-precioso, porque isso daí não existe, tá certo? Essa separação. Mas essas 4 elas sempre tiveram evidências. Então, consequentemente, sempre se tentaram fabricar esses materiais em laboratório, ou seja, criar sintéticos deles, e criar imitações, colocar imitações no mercado. Essas Big Fours é o diamante, o rubi, a safira e a esmeralda. Tanto que eu tenho um vídeo que eu postei sobre rubi, falando, né, que o rubi é muito caro, mas a gente vê ele num preço muito bom no mercado e muitas vezes é sintético, é um material muito tratado. Muito comum isso no mercado. Lembrando também que o rubi foi a primeira gema a ser sintetizada, ainda no século XIX, para você ter ideia de como sempre se buscou sintetizar esses materiais que são caros. O diamante é a mesma coisa. A tentativa de síntese dele, desde lá de 1700, 1800, o pessoal tenta sintetizar diamante, criar um diamante em laboratório. E isso conseguiu se fazer na década de 50. E aí nós temos 2 métodos de síntese. Nós temos o diamante HPHT, que é um diamante que ele é feito imitando o processo que ocorre na natureza. O diamante é formado lá no manto, uma alta pressão, uma alta temperatura. Depois ele é carregado para a superfície. E o método HPHT é exatamente a mesma coisa, é uma máquina onde você coloca o carbono ali e você coloca alta pressão e alta temperatura ali para esse carbono virar um diamante, se cristalizar em formato de diamante. Esse é o HPHT. Década de 50, foi quando conseguiram fazer com sucesso, né, a General Electric. Porém, para entrar no mercado de gemas, né, é diferente. O diamante ele era utilizado na indústria, ele é utilizado como um abrasivo na indústria, né? Agora, para a gema, o material ele tem que ter um tamanho melhor, uma qualidade melhor. E isso aí só foi acontecer na década de 70. Chegando na década de 80 foi onde ele começou a entrar com um preço mais acessível no mercado. Porque isso também é importante. Do que vale você conseguir sintetizar um material onde o custo de você fabricar aquilo lá é muito mais alto do que você ter um natural. Então, isso daí é sempre levado em consideração. Por isso que a gente não vê algumas gemas sintéticas no mercado, porque às vezes o processo, o custo de fabricação é muito alto. Então não compensa, às vezes, sintetizar um material que vai te custar, no final, ali, por quilate, $1.000 o quilate, se você encontra dele no mercado a $50. Tem isso. A questão do diamante, eles foram aprimorando o processo, e aí no final na década de 80, quando ele já entrou e começou a se popularizar no mercado. Beleza? Isso é o HPHT. O CVD ele foi patenteado, o método de fabricação do CVD foi patenteado também na década de 50 e ele começou a entrar no mercado no final da década de 80. Lembrando que CVD é deposição de vapor químico, ou seja, ocorre uma deposição do carbono para cristalizar o diamante. Lembrando que isso é um processo bem complexo para se fabricar esse diamante. Porém, hoje em dia é o que a gente mais vê aí pelo mercado. E aí, o preço de fabricação desses materiais vai caindo, vai caindo. Vão aparecendo novas empresas produzindo diamante, cada vez mais. E hoje em dia, aqui a gente está em 2024, né, a gente vê o mercado bem cheio de diamante sintético. Tanto que o preço vem caindo consideravelmente, porque é o quê? Muita oferta desse material. Quanto mais oferta tem, mais baixo o preço desse material fica. Então, isso são diamantes sintéticos. A gente tem o CVD e a gente tem o HPHT. Uma outra dúvida também que as pessoas têm é em relação ao HPHT tratamento. Existe um tratamento para diamantes que se chama HPHT, que é exatamente a mesma coisa, alta pressão e alta temperatura. Esse é um tratamento que serve para você pegar diamantes que tem a coloração acastanhada ou amarelada e fazer ele ficar mais branco, deixar ele mais branquinho. É um tratamento que existe para diamantes. A gente não pode confundir essas duas coisas. Existe o HPHT tratamento, existe o HPHT síntese, que é fabricação, criação ali. É o diamante de laboratório. Então nós temos esses 2 métodos. Atualmente, né, existem estudos para criarem novos métodos, existem outros 2 métodos que eles ainda não são fabricados assim em larga escala, diamantes e tal, mas mais para frente com certeza a gente vai encontrar
mais métodos aí, né? Daqui a uns 5 anos, 10 anos, quem sabe, eu acho que até menos, do jeito que a tecnologia vem evoluindo. Em relação à moissanita, ela é uma imitação. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre moissanita, mas as pessoas têm muito essa dúvida. As pessoas acham que moissanita é um diamante sintético, e isso ocorre muito por conta de quem comercializa também moissanitas. Logicamente a gente não pode generalizar, mas tem pessoas que vendem moissanita falando que é um Diamond Lab, e não é um diamante laboratório. É um material totalmente diferente. E você falar que é um Diamond Lab acaba criando essa confusão. Lembrando, todas as moissanitas que estão no mercado lapidado são sintéticas. Como assim, Felipe? Você está falando que é sintética, mas não é um diamante? Exatamente. Lembra quando eu estava falando lá das imitações? Então, existe a moissanita natural, que é um material extremamente raro, normalmente tamanhos bem pequenininhos, tanto que a gente não tem moissanita lapidada natural. Se existisse, seria uma fortuna, não faria nem sentido ser uma imitação do diamante, porque seria mais caro. E aí a moissanita ela foi sintetizada, ela foi criada também em laboratório, conseguiram reproduzir ela no laboratório. E por ela ter uma aparência, assim, vamos dizer, visual semelhante do diamante, ela é utilizada como imitação. Então, ela não é um diamante, tá certo? Não é um diamante sintético, não é um diamante de laboratório. Diamante de laboratório, CVD, HP, HT. São esses dois métodos que existem. Então, por esse vídeo é só. Antes de sair, eu peço que você deixe a curtida, compartilhe, se inscreva se você não for inscrito e até a próxima.